Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais um dia, uma terça-feira já dessa semana, hoje já 14 de outubro de 2025, e eu continuo em Santa Catarina, mas a palavra do Senhor não tem distância, a palavra do Senhor não tem tempo, a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, ela tem os seus efeitos. Assim como a palavra hoje, Paulo nos ensinará que o justo viverá pela fé, assim como está escrito. Romanos 1, no verso 17, nos ensina nessa manhã. Vamos orar para que a gente tenha uma compreensão sobre essa fé, porque assim está escrito, meus irmãos. Vamos em oração. Glória, Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, mais um dia aqui, na certeza, Pai querido, que o Senhor quer falar conosco através do Teu Evangelho, através da Tua Palavra, Pai querido. Por isso, em nome de Jesus, tanto me dê a revelação desse texto, quanto também, Senhor, os meus irmãos possam compreender, receber e viver. Assim como a palavra está dizendo, o justo viverá pela fé. Em nome de Jesus, Pai querido, que o Senhor possa nos conduzir assim como está escrito, e que assim seja para todo sempre. Amém. Oh, glória. Meus irmãos, então, como mencionei, Romanos 1, no verso 17, a palavra vai dizer no contexto geral, que vai nos confirmar exatamente assim, que a fé, ela é a nossa maior ferramenta, a ferramenta para alcançarmos o coração de Deus. Muitas situações aqui em nossa passagem terrena, no nosso confronto humano, assim como Jesus deixou claro lá em Mateus 10:34, que Ele não veio à terra para trazer a paz, mas sim a espada. Sendo assim, Ele mesmo afirma que causarei divisão entre pais e filhos, sogra e nora, e assim vai. Mas, irmãos, em nome de Jesus, vocês sabem que Deus, nem Deus Pai, nem Deus Filho, nem Deus Espírito Santo é ruim ao ponto de fazer isto com uma certa maldade, trazendo dificuldade para a vida humana. Mas não, um devocional como este, as igrejas que trabalham a palavra de Deus, e assim como em todo o contexto bíblico, onde vocês podem consultar as escrituras, e devem, porque a própria palavra diz que tudo que é ministrado, ela deve ser confrontada pela própria palavra. Isso é para mim e para vocês. Então é isso, irmãos, assim como lá em Efésios também, no capítulo 2, no verso 8, que eu mencionei essa semana até, que diz que pela graça sois salvos, ou somos salvos, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto é um dom de Deus, para que eu e vocês possamos realmente entender que tudo é por Ele, porque termina dizendo que para que nós não nos gloriemos, por isso é dom de Deus, é dom do Espírito Santo, é a gente ser movido pelo Espírito Santo. Assim como Gálatas 2:20 também nos ensina que já não vive mais nós, mas Cristo vive em nós. E este viver que vivemos agora na carne, vivemos pela fé no Filho de Deus que nos amou e se entregou por nós. Então, irmãos, fé, é viver o que está escrito, porque está escrito, assim como o versículo-chave, Romanos 1:17, está escrito que, como está escrito, o justo viverá pela fé.
E é isso, meus irmãos, muitas das coisas que a gente precisa aqui na terra, não é a gente com o nosso esforço, não somos nós que vamos alcançar o coração daquele que existe alguma contenda, alguma dificuldade, algum problema, algo de confronto humano, de não concordância, mas sim, meus amados, a gente tem que alcançar o coração do nosso Deus, para que Ele alcance o coração daquele, seja filho, seja esposa, seja marido, seja irmão, seja funcionário, seja uma situação complicada, mas ao caminho, à fonte, e a gente deve viver o que está escrito, porque este justo viverá pela fé. E assim como Jesus nos ensinou após aqueles 40 dias no Monte das Oliveiras, jejuando, e Satanás, o tentador, foi até lá para tentá-lo. E ele, quando Satanás disse: olha, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães para o seu alimento. E o que Jesus respondeu: também está escrito, não só de pão viverá o homem. Então, meus irmãos, o que precisamos viver em nossas vidas, a conduta correta da nossa vida é viver o que está escrito. Qualquer situação que você se deparar, logicamente que você automaticamente tem seus valores, porém, a gente tem que ter o parâmetro direto da Bíblia Sagrada, porque está escrito, meus irmãos. Essa semana mesmo eu mencionei sobre um versículo bíblico, está em Provérbios, se eu não me engano, 14, verso 12, ou o contrário, o capítulo 12, verso 14, que diz exatamente assim, que existem caminhos que ao homem ele acha direito, mas ao cabo o leva à morte. E este cabo faz menção como se fosse um cabo de um navio, que ele dá a segurança ou não, ou seja, existem caminhos inseguros que levam à morte. Por mais que o homem pense que está no seu direito, por mais que o homem pense que se ele foi afrontado, se ele foi caluniado, se fizeram contenda contra ele, o que fez contra ele, e a pessoa pensa: não, mas eu estou no meu direito. Meus irmãos, eu digo a vocês que essa questão da razão, que o direito é meio que você estar na razão, é o que antecede a queda do homem, porque a razão, ela é um caminho paralelo para que o homem ensoberbeça, para que o homem tenha arrogância, para que o homem tenha prepotência, para que o homem tenha orgulho, pois o orgulho antecede a queda do homem. Mas você viver pela fé, você vai ser assim como a palavra diz: o justo viverá pela fé, porque está escrito. Logicamente que tem momentos que você tem que ter posicionamento, sim, lógico que tem. Jesus teve um posicionamento firme quando ele chegou no tabernáculo, ao redor ali, e os cambistas estavam negociando na casa de Deus, na casa do Pai dele. Ele chegou, quebrou todas aquelas coisas, assim como está escrito. Porém, mas é um posicionamento de ira, tanto é que no contexto, no entendimento dessa palavra, está dizendo: ireis, mas não pequeis. É isso, meus irmãos, é a gente entender que o confronto da gente é com a situação e não com o homem.
porque eu desafio alguém a encontrar na Bíblia Sagrada, nesta passagem, algo que o Senhor Jesus foi lá e desmereceu alguns daqueles homens, verbalizando, levando feridas àqueles homens. Mas não, ele defendeu o território de Deus Pai. Então, que você possa defender pela fé, pelo que está escrito, os territórios da sua vida, não deixando, eu aprendi também que quando alguém pode intoxicar o ambiente onde Deus confiou em você, você por zelo tem sim que chegar e organizar essa situação, dar um basta, mas nunca ofender ninguém, nunca desmerecer uma pessoa que infelizmente ela teve seus limites sobre a vida não o beneficiou com algumas informações, com algumas inteligências que você tem, que possa ser que homens e mulheres por aí não tiveram a influência, a inteligência que você teve, e você está num patamar mais elevado, e você deve ali realmente, além de ter a gratidão ao Senhor por Ele ter te levado a este patamar, você tem que exercer a misericórdia sobre aquele que não chegou na visão que você tem. Então, assim como a palavra também diz, que o Senhor, Ele não quer sacrifícios, Ele quer misericórdia, que exerçamos misericórdia, que sejamos misericordiosos com o próximo, porque o justo, que sou eu e vocês, já fechando esse raciocínio, viveremos pela fé, porque assim está escrito. Glória! Então, que eu e vocês possamos crescer, e aqueles ainda que não compreendia dessa forma, que possa receber por parte de Cristo Jesus nesta manhã, e ser dentre esses que conseguem resolver suas questões, seus confrontos, as suas guerras, porque assim como eu falo sempre, que ter paz não é ter ausência de guerra, e sim ter paz na guerra. Glória! É isso, meus irmãos, a mensagem para nós nessa manhã. Eu estou em viagem ainda, eu vou estar essa semana inteira, na qual só na segunda-feira que eu estarei de volta em João Pessoa e Pernambuco, Recife, mas estou aqui em Santa Catarina, trazendo para mim o alimento do Senhor e levando a vocês em compromisso, em amor com vocês, os que eu conheço e os que eu ainda não conheço, onde será retransmitido este canal. Mas em nome de Jesus, que vocês recebam por parte de Cristo Jesus este alimento, e que nunca deixe de viver por essa fé, pois assim está escrito. Fiquem em paz e tudo de bom, meus irmãos. Glória a Deus.